Pessoal, tudo certo? Tem uma coisa que eu senti de falar aqui a respeito, principalmente do carnaval, aí que acabou de passar, né? Eu estava num retiro e eu vi, quando eu cheguei, quando eu voltei, que várias coisas aconteceram nesse carnaval, principalmente, novamente, escolas de samba glorificando, o mal, glorificando o diabo e tudo mais. E sabe o que que é interessante disso tudo? É que às vezes isso é muito triste, isso é muito revoltante muitas vezes, né, principalmente na nossa sociedade, que é uma sociedade majoritariamente, majoritariamente cristã. Porém, isso é bom. Aí você pensa, mas como assim? Como assim é bom? Primeiro que isso faz parte das profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos e como isso, a tendência é que isso fique cada dia mais escancarado. Esse é um primeiro ponto, e o segundo ponto é que fica claro para a gente onde que a gente está indo, né? Se você vê o mal, você tem a possibilidade de fugir desse mal. O grande problema é que o mal ele nem sempre se mostra como sendo mal. Muitas vezes ele se mostra como sendo bom. E esse é o grande perigo. O grande perigo, ele não consta ali no carnaval, que você sabe que é uma festa bastante complicada, uma festa pagã, uma festa que traz adoração a vários outros deuses e entidades e tudo mais, e a perversão que vem aumentando ao longo do tempo. Mas o problema é quando você convive com conteúdos, com ideologias ou com pessoas, com discursos que se apresentam como bons, mas na verdade eles vão comendo de pouquinho a pouquinho algumas bases de valores. E que valores são esses? Eu vou colocar aqui alguns que, assim, para mim é o que mais chama atenção, sabe? Um valor muito forte de que Deus é próximo de nós. Se a gente pega no contexto cristão, Deus é nosso pai, é nosso papaizinho, na verdade, né? E Deus está muito próximo de nós. Na verdade, ele vive dentro de nós através do Espírito Santo. E sabe o que que é interessante? É que se a gente acompanha toda a mídia de forma geral, os conteúdos, a cultura pop, uma das coisas mais frequentes de discurso é de que Deus está longe de nós. Filmes, séries, desenhos, sempre quando se menciona Deus, Deus é um cara distante. E é exatamente isso, é um cara, é alguém, é alguma coisa que criou um universo, existe esse reconhecimento, muitas vezes, criou um universo super poderoso, mas ele está distante, ele está inacessível para a gente. E Jesus nem sequer é mencionado, porque quando se menciona Jesus, aquele conteúdo já se torna um conteúdo gospel, já não é mais um conteúdo comum, é um conteúdo gospel. Então, gera essa ideia de afastamento de Deus, e por mais que isso seja, assim, bastante sutil, de certa forma, gente, isso vai nutrindo dentro da nossa mente um dos maiores vazios que a gente pode ter, que é a ausência de pai. A ausência de pai. Quanta gente hoje não teve um pai presente na sua vida, ou mesmo tendo um pai que esteve ali, esse pai não foi presente nas suas emoções. E aquele é, que vai preencher essa falta, esse vazio, é o nosso Deus. Na verdade, é Ele que preenche todos os nossos vazios, né? E essa sensação de que Deus não se importa com a gente, de que Deus está lá longe em algum lugar, que Ele não se importa com a gente, tem uma outra implicação, que é sobre a sua própria vontade. Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós sigamos a sua lei, que nós busquemos a santidade. E se Deus está lá distante de nós, exigindo que nós nos tornemos santos para poder se aproximar dele, isso gera um afastamento ainda maior, porque quando a gente olha para a nossa vida, nós sabemos que nós não somos santos. Nós sabemos que nós cometemos pecado, que nós temos sentimentos ruins, temos pensamentos ruins, pensamos coisas ruins. Isso nos afasta ainda mais de Deus. Isso nutre um outro problema, que é o quê? Que é acreditar que a gente só vai chegar a Deus através das nossas obras. A gente esquece da graça.
A gente esquece do significado da graça. A gente esquece que Jesus veio até o mundo e morreu por nós, para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse ser salvo pela graça. A gente esquece disso e a gente passa a viver achando que é através das nossas obras que a gente vai chegar lá. Mas não é assim que funciona, não é através das obras. E aí a gente encontra a principal diferença entre o cristianismo e outras religiões ao redor do mundo, e isso, eu preciso falar isso porque isso é verdade. Todas as religiões, elas exigem sacrifícios para que você evolua, cresça. Exige que você faça obras para que isso aconteça. Já no cristianismo, por mais que você talvez tenha aprendido isso, não é assim que funciona. A salvação no cristianismo vem pela graça. Jesus morreu para pagar os nossos pecados e tudo que Jesus exige de nós não é sacrifícios, não é fazer um monte de coisa, construir coisas, não. É simplesmente a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos nossos pecados, crer que Ele ressuscitou e decidir que Ele seja o nosso Senhor, decidir segui-lo. Decidir segui-lo. É só isso, gente. É só isso. Claro que decidir seguir Jesus implica em várias coisas, afinal, se Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas não por obrigação, não por lei, mas por amor, porque eu o amo e eu quero fazer a sua vontade e eu sei que a vontade dele é a melhor coisa que poderia ser para mim. Então, gente, eu quero deixar aqui um trecho que é de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, que implica em desmistificar essa questão de que Deus é distante de nós, tá? Ó. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor. Escuta só. Mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Papaizinho, papaizinho, meu papai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Gente, Cristo, o próprio Deus, se fez carne, foi torturado e morto para que se fizesse justiça e os nossos pecados fossem perdoados e nós temos a possibilidade de ser salvos através da graça, através da fé. Deus está muito próximo de nós. Ele fala com você todos os dias. Todos os dias. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você sofre, ele sabe o que você sente. Ele sabe tudo, tudo, tudo sobre você. E ele quer te transformar. Ele quer te curar. E o que ele precisa não é 1 milhão de sacrifícios, o que ele precisa é o teu coração aberto, para que você creia nele, se arrependa dos seus pecados e busque uma transformação. E ele vai transformar a sua vida como um pai, que é um pai que ama os seus filhos e ama muito mais do que um pai humano poderia amar um filho. Ele ama você, ele quer o melhor para você. Se arrependa dos seus pecados e busque a Deus, que Ele vai transformar a sua vida, assim como Ele vem transformando a minha e a de tantas pessoas ao redor do mundo. Amém? Valeu, um abraço. Deus abençoe.